A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Essa é uma mensagem que Pedro envia para os seus leitores, aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos. Como nós vimos aqui no início do capítulo, Pedro diz que essas pessoas são eleitas segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus. E que essa carta ela foi escrita a esses eleitos. E agora Pedro diz aqui para aqueles irmãos que, embora que eles não tivessem visto o Senhor Jesus Cristo, eles o amavam. E não vendo agora, mas crendo nele, eles exultavam de alegria indizível e cheia de glória. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida de fé. Nós não vemos a Deus, nós não tocamos Deus, muitas vezes nós nem sentimos Deus, mas nós cremos que Deus, Ele está sentado no seu trono, Ele governa todas as coisas, que Ele é soberano. E por mais que nós não tenhamos uma prova no sentido de nós podermos ver o rosto de Deus, ou tocar em Deus, ou sentir a Deus muitas vezes como a gente gostaria de sentir, por mais que a gente não tenha nenhuma dessas coisas, desses privilégios, a fé nos leva a compreender que a vida cristã, ela não faz sentido só por aquilo que se toca, por aquilo que se vê, ou por aquilo que é sentido. Mas a fé ela nos leva para coisas que são além disso. Por isso a palavra de Deus ela nos leva a entender nesse versículo que aqueles irmãos, eles não tinham visto o Senhor Jesus, mas eles amavam o Senhor Jesus. Eles nunca tinham, com seus olhos físicos, olhado para Jesus, mas eles tinham alegria indizível e cheia de glória por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para essas coisas, nós entendemos que a vida cristã é um desafio. Todos nós somos desafiados a, mesmo não vendo, não tocando ou sentindo, continuar crendo em Deus, amando a Deus por aquilo que Ele é e também por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Por mais que muitas vezes a gente gostaria de poder ver a Deus e ter alguma prova da existência de Deus, a fé nos diz isso. Você não precisa ver, você precisa continuar crendo no Senhor, confiante no Senhor, porque a nossa esperança não está pautada naquilo que nós vemos, porque esperança que se vê não é esperança, porque se alguém espera o que vê, como que ela espera se ela já está vendo? Então nós esperamos aquilo que nós ainda não vemos. Por isso a palavra de Deus fala que nós um dia ressuscitaremos ou teremos um corpo de glória com o Senhor Jesus Cristo, se na sua vinda nós estivermos vivos, né? E por isso que a palavra de Deus nos leva a entender também que haverão novos céus e nova terra. Mas imagine você, imagine se nós conseguíssemos então todos os dias, no estado pecaminoso em que nós estamos, se nós conseguíssemos ver a Deus, se nós conseguíssemos tocar a Deus, se nós conseguíssemos abraçar a Deus, talvez as coisas fossem diferentes, talvez não tivesse a mesma graça que as coisas têm agora, que é o desafio de não ver, o desafio de muitas vezes nem sentir. E olha que tem gente que necessita sentir alguma coisa, mas muitas vezes, irmãos, na nossa vida nós não vamos sentir nada da parte de Deus. Lembre-se, o profeta Abacuque estava lá angustiado, olhando para toda a situação que estava acontecendo, e Deus estava em silêncio, e Deus não dizia nada. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento há um período que é chamado de o silêncio de Deus, onde Deus não enviou nenhum profeta, onde as pessoas clamavam por Deus e Deus estava em silêncio. Porém, queridos irmãos, o fato de Deus estar ali em silêncio não queria dizer que Deus não estivesse agindo, pois é justamente nesse silêncio de Deus em que as pessoas
muitas pessoas não compreenderam é que Deus estava preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. É que Deus estava agindo, preparando todas as coisas. Então, quando nós vemos o povo de Deus indo para o cativeiro babilônico e o povo de Deus saindo e Deus usando impérios até chegar no Império Romano, Deus ele está agindo, preparando todas as coisas para que na plenitude dos tempos, quando se cumprisse o tempo, o Messias viesse ao mundo. Então observe, muitas vezes o fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Deus não esteja agindo, porque todas as coisas dependem de Deus. Então talvez hoje você esteja pensando assim, Deus não se importa mais comigo. Deus não está nem aí para a minha vida. E na verdade, irmãos, Deus sempre se importa conosco. Deus sempre tem um olhar de amor para conosco. E nós devemos, pela fé, olhar para Deus e entender isso. A vida não é só ver, sentir ou tocar. A fé nos leva a entender que nós temos um grande desafio pela frente. O maior desafio do cristão é viver pela fé, é orar, mesmo sem sentir, é orar sem ver a Deus, é orar, irmãos, sem poder tocar a Deus, e mesmo assim sabermos que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Deus pode fazer todas as coisas, que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, Pedro está dizendo para aqueles irmãos, estava dizendo para aqueles irmãos nessa carta, a quem não havendo visto, amais. Ou seja, Pedro está dizendo, vocês não viram o Senhor Jesus, mas aquilo que Deus fez na vida de vocês faz com que vocês amem a Deus, porque é como que vocês tivessem visto. Aí Pedro também vai dizer assim, queridos irmãos, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, por isso, irmãos, nós precisamos entender esse texto, de que embora nós não possamos ver a Deus, nós temos de amá-lo. Embora não vendo agora, um dia nós o veremos. E agora nós o vemos pela fé, e nós devemos nos alegrar nisso, com alegria indizível e cheia de glória. Entenda que Deus ele cuida da sua vida, que a vida cristã é pela fé mesmo, e que esse é o nosso maior desafio, e nós não podemos negar isso para nós. Que Deus abençoe sua vida, sua família, e que Deus ele cuide de você. Em nome do Senhor Jesus, amém.